Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos, que bom estarmos aqui, né? Que honra podermos mais uma vez falar a respeito da palavra de Deus, ser instruídos na palavra, com o povo de Deus aqui, né? Começamos esse período de adoração pública. Depois, se alguém puder trocar esse copo por um copo de vidro com água, eu agradeço. Começamos nosso período de adoração pública aqui, nos lembrando que é Deus que nos reúne, né? Então é Deus que nos reúne, é Ele que nos convence do pecado, por isso nos arrependemos e confessamos. É Deus que nos perdoa e é Deus que quer nos instruir a partir da sua palavra. O culto, então, gira todo em torno dele, é o autor do culto. E é ele que, ao final, né, depois que nós ouvimos aqui a palavra, é ele que, ao final, nos envia de volta para vivermos aquilo que a palavra nos chama a viver, para vivermos a nova vida que Cristo nos propõe que vivamos, para vivermos de acordo com essa contracultura do reino a respeito da qual estamos falando, nas nossas vidas comuns, de forma ordinariamente extraordinária. E, com isso em mente, nós vamos dar continuidade a essa série de sermãos, aqui no Sermão do Monte, né, que estamos chamando de A Contracultura do Reino. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos mais uma vez ler as bem-aventuranças, a abertura do Sermão do Monte. Quando você encontrar, tem irmãos que não gostam disso, sabia? Eu falo assim, quando você encontrar, você se levante, os irmãos já se levantam antes de encontrar. Você é livre, tudo bem, você pode fazer isso, né? Mas é interessante para a gente saber, né? Quando você encontrar, se levante, assim eu sei que eu posso começar a leitura. Quando você encontrar, então, fique à vontade para se colocar de pé. Vamos ler todos juntos, do versículo 1 até o versículo 5, mas, em especial, coloca aí, não é NA, a NA tá bom, vamos ler na NA, vamos lá. Todos juntos. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até aí. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, à medida que nos aproximamos mais um domingo da sua palavra, Senhor, nos conceda pelo teu Espírito fazer isso com temor e tremor, com ousadia de saber que estamos aqui nos aproximando do Senhor revelado e encarnado nessa palavra, mas com o temor de saber que estamos nos aproximando de algo santo, algo a que devemos tratar com reverência, algo que devemos permitir que sonde nosso coração e que nos limpe dos nossos muitos caminhos maus. Senhor, conceda ao nosso coração, ao coração de cada um aqui, esse espírito de reverência perante a sua palavra, perante ao Cristo que está nos comunicando essa mensagem essa manhã. E quanto a mim, Senhor, que todas as minhas falhas não sejam um empecilho para que a tua igreja escute a tua voz. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Relembrando um pouco aqui, né, a respeito do Sermão do Monte, Jesus está aqui, né, falando a respeito de como é a vida de alguém, né, que vive no reino de Deus, como é essa vida bem-aventurada do reino de Deus. Ele está falando em certo sentido, a respeito, como falamos na introdução dessa série de mensagens, do que é de fato ser feliz, do que é de fato ser pleno. Há várias traduções, né,
Nós temos traduções que vão trabalhar com as bem-aventuranças, com bem-aventurados, temos traduções que vão falar abençoados, temos traduções que vão falar felizes são, e tudo isso faz parte dessa realidade que Jesus está trazendo para nós a partir das bem-aventuranças. Quem aqui tem uma Bíblia assim tão antiga, ou pelo menos lembra que antigamente essa sessão do Sermão do Monte ficava com o subtítulo assim, As Beatitudes. Alguém lembra disso? É. Não sei se é porque eu fui criado, eu não sou tão velho, né, meus irmãos, mas eu fui criado com a Revista Corrigida, né. Então a minha versão do coração da Bíblia é velha. E de fato estava lá, As Beatitudes, esse nome é muito especial para mim, né, a minha filha, agora não é mais a mais nova, né, minha filha do meio agora, se chama Beatriz, né, e Beatriz vem dessa raiz, beata, né, e a palavra Beatitudes vem do fato de que no latim esses versículos são apresentados como beato é, né, então abençoado é. E uma coisa que desde que a Beatriz está na barriga a gente tem falado com ela, né, é tentado trazer à tona o significado do que é verdadeiramente ser beato, do que é verdadeiramente ser abençoado a partir do Sermão do Monte. Que, vamos admitir, meus queridos, Jesus está quebrando tudo que a gente pensa a respeito de ser abençoado aqui, não é mesmo? Jesus está invertendo completamente aquilo que a gente pensa a respeito do que é alguém feliz, né? E perceba, né, talvez para a gente normal seria dizer que bem-aventurado é quem é rico, né, de espírito, é quem alcançou um estado espiritual avançado, é quem é um espírito superior, quem sabe se tornou um Buda, não é mesmo? Para a gente normal seria dizer que bem-aventurado é quem não precisa chorar o tempo todo, é quem não está o tempo todo chorando, é quem está o tempo todo feliz. Para a gente talvez seria normal dizer que bem-aventurado é bem manso, aquele que não age com agressividade, que não age com ganhão. Bem-aventurado é quem vai lá e conquista para si com a sua força aquilo que quer. O normal para a gente não seria pensar que isso aqui é ser feliz, que isso aqui é ser bem-aventurado, né? Mas Jesus está invertendo tudo que a gente pensa sobre esse assunto, e cada um desses sermãos é um desafio nesse sentido. Indo mais longe, né, é importante lembrar, Jesus não está prometendo uma bênção para você, se você se colocar nessa situação. Não, isso aqui não é uma promessa de que se você fizer isso aqui, então você será abençoado. Não, Jesus está afirmando que as pessoas que têm essas características são abençoadas. Que é isso que quer dizer, de fato, ser um bem-aventurado. A nossa própria lógica do que quer dizer ser abençoado tem que ser invertida por Cristo, né? Afinal, as bênçãos que o texto explica aqui, elas muitas vezes não parecem assim tão boas para a gente, elas não parecem assim que são para nós como indivíduos. Muitas vezes são as pessoas que vão ser abençoadas a partir de nós, se nós formos esse tipo de pessoa. E para piorar a nossa situação, na medida que a gente se aproxima desse texto, as próprias bênçãos são um pouco paradoxais. Elas não fazem sentido com aquilo que nós vemos na realidade costumeiramente. Costumeiramente, nós vemos na realidade que gente pobre continua pobre, que gente que chora não recebe todo o consolo que gostaria, que gente que tem sede e fome de justiça, às vezes morre sem ver a justiça, que gente que busca a paz não consegue ver um mundo em paz. Essa é a realidade da queda. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. É isso que a gente vê quando a gente liga o jornal, se é que alguém ainda liga o jornal, né. É isso que a gente vê quando a gente olha lá para fora. Mas de alguma forma Jesus está dizendo que não será assim. Jesus está, na verdade, pelo contrário, colocando que aqueles que são pobres são justamente os que têm algo, que aqueles que choram são justamente os que terão consolo. Por isso nós chamamos isso de contracultura, porque realmente vai de forma contrária, né, àquilo que nós esperamos que fosse ser abençoado, aquilo que nós esperamos que fosse acontecer.
Como se Jesus nos chamasse a viver e fazer o inverso. Como se o reino de Deus estivesse invertido. Mas, na verdade, não é o reino de Deus que está invertido, é a gente que está invertido. É a realidade da queda que nos coloca como pessoas invertidas e o reino está nos desinvertendo, está nos colocando de volta no lugar certo. O reino está nos colocando. E para entrarmos no assunto da mansidão aqui, querido, depois dessa breve revisão, Jesus não está criando, então, uma condição para o recebimento de uma bênção. Ele está anunciando um reino. Ele está anunciando uma nova realidade que a partir dele passa a surgir sobre a terra, onde essas pessoas são sim abençoadas, onde aqueles que choram são sim consolados, aonde que têm fome de justiça são sim saciados. Ele está anunciando essa nova realidade. E ele está, a partir da pregação do reino, o Espírito está transformando pessoas que não eram assim em pessoas que são assim. E eu queria que a gente entrasse nesse assunto da mansidão percebendo uma coisa aqui, percebendo um elemento histórico aqui. Jesus está declarando essas coisas para um povo que está numa realidade concreta muito ruim, para um povo que está dominado por Roma, para um povo que tem tido os seus direitos cerceados, para um povo que de fato é pobre mesmo. É um povo pobre mesmo, especialmente na região da Galileia. Para um povo que tem faltas mesmo. Para um povo que tem sede de justiça mesmo. Para um povo que chora mesmo. E ele está dizendo para esse povo que está nessa situação tão oprimida e tão delicada, que os mansos são bem-aventurados. E esse é o tema do nosso sermão de hoje. Os mansos herdarão a terra. Que ser manso é uma bênção. Então ele está dizendo para essas pessoas em situação de extrema opressão social e política, que ser manso é uma bênção. E vamos ser sinceros, a nossa primeira impressão a respeito de mansidão, eu não sei vocês, mas não é muito positiva. Quando você pensa em manso, na palavra manso, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Normalmente é um animal manso, não é mesmo? É um animal que foi domesticado. É um animal que foi controlado, que teve a sua força agora controlada. Quando a gente pensa numa pessoa mansa, então a gente traz essa conotação de cavalo amansado, né? Uma pessoa que não luta pelas coisas que ela poderia estar lutando. Na nossa realidade, onde a autoexpressão pessoal é tão importante, mansidão não é bem vista. O normal, principalmente no meio de uma situação como a de Israel, ali, de opressão, é pensar que o manso, aquele que não vai usar da agressividade para resolver os seus problemas, o normal é pensar que o manso, na verdade, não conquista nada. Que o manso é aquele que, por sua falta de ação, não conquista nada. E certamente, né, quem conquista é aquele que se impõe, é aquele que domina o outro, é aquele que se impõe sobre o outro. Se não conquista nada, muito menos a terra, né? Porque certamente o Império Romano não era nada manso, e justamente por isso o Império Romano conquistou, através da violência, os judeus e a sua terra. Então considere nesse momento, enquanto Jesus está falando a respeito disso, havia expectativas judaicas, militares, sendo frustradas naquele sermão. O povo não queria saber de mansidão, o povo queria saber de quando é que Jesus ia tirar Roma dali. Quando é que Jesus ia resolver a situação deles de opressão. Considere que então ele estava destruindo essas expectativas extremamente militares que aquele povo tinha em relação a ele. A gente querendo retomar essa terra que a gente perdeu, e Jesus vem falando de mansidão. Para que serve o Messias? O Messias não é meu libertador, não é o rei que vai me tirar daqui. Como é que ser manso numa situação de injustiça e de opressão pode ser uma bênção?
Como é, pelo amor de Deus, que ser manso vai trazer para nós a terra que nós perdemos, do ponto de vista judaico, aqui colocando? Então, esse sermão a gente quer olhar de fato para o que é mansidão, para entender que mansidão bem-aventurada é essa, a respeito da qual Cristo está falando. E talvez depois, sem fugir da polêmica, a gente pensar junto aqui sobre o que é essa mansidão em situações de injustiça. Como isso se parece para Cristo, como isso se parece para Israel e como isso parece para a gente. Então, o que é a mansidão? A analogia do animal manso que a gente usou não está tão errada. No dicionário brasileiro, se você abrir aí e procurar mansidão, você vai encontrar algo nesse sentido: docilidade, disposição à submissão, submissividade. O dicionário para o termo em inglês, meekness, mansidão é uma disposição externa à docilidade, paciência, gentileza, que é produzida a partir de uma disposição interna de humildade. Então veja bem, essa definição é muito boa, ela nos parece bem adequada e eu vou trabalhar um pouco mais ela. Uma disposição externa à docilidade, paciência e gentileza produzida a partir de uma disposição interna à humildade. Então, se a humildade pode ser definida como uma visão baixa de si mesmo, embora muitas pessoas não gostem dessa definição, viu? Muitos têm dito hoje em dia que a humildade é uma definição apropriada de si mesmo. Tudo bem? Para nós que somos cristãos, isso não faz muita diferença. Afinal, uma visão apropriada de nós mesmos, a partir da doutrina do pecado original, é uma visão baixa. Eu tenho uma visão apropriada do cristão de que ele é um pecador. Ele, por si só, não presta. Agora, é interessante, né? O cristianismo nos impõe umas coisas, uns paradoxos muito interessantes, né? Porque a visão do cristão a respeito de si mesmo, ela é ao mesmo tempo baixa e alta. Ela é baixa no sentido de que em mim não há nada de bom, mas ela é alta no sentido de que Cristo está em mim. E isso tem valor. Então é uma relação que daqui a pouco a gente volta um pouco mais nela. Mas se a humildade, então, é uma visão apropriada e, portanto, baixa a respeito de mim mesmo, a mansidão seria como isso se traduz de forma prática no meu trato com os outros. Então, se eu não penso tudo de mim mesmo, eu não vou tratar os outros como se eu fosse melhor do que eles. Se eu não penso de mim mesmo mais do que a baixeza que eu sou e que eu tenho, eu não vou me impor sobre os outros. E isso gera, então, uma aparência externa de docilidade, gentileza, paciência, submissividade, por que não? Porque se eu não tenho uma visão muito alta de mim mesmo, eu estou disposto a ouvir e me submeter às opiniões alheias também. E essa definição de mansidão como humildade na prática, ela nos parece muito adequada para nós entendermos do que Cristo estava falando aqui. Por que muito adequada? Porque o próprio Cristo fala de si mesmo como alguém que é manso e humilde. E é muito interessante porque no hebraico nós não temos uma palavra diferente para manso e humilde. No grego temos. E por isso os escritores do evangelho no grego mantêm as duas palavras. Mas no hebraico nós não temos uma distinção entre a palavra manso e a palavra humilde, o que nos aponta para que Cristo realmente estava falando sobre mansidão como essa contrapartida prática da humildade. E o significado dessa palavra no hebraico e no grego, ela remonta realmente a animal amansado. Mas no hebraico em específico, a palavra anave remonta afligido, pobre, aflito, pobre, baixo. Aquele que abriu completamente mão da sua confiança na sua própria força. Aquele que se percebe tão afligido, tão pobre, que não consegue mais confiar em si para resolver os seus problemas e que, portanto,
na tradição dos salmos que falam sobre isso, entregou para Deus a sua confiança e a sua esperança. Então, o manso é esse, que abriu mão, e é afligido, ele é pobre, ele abriu mão da sua confiança em si mesmo. Percebam como isso vai muito bem na direção da contrapartida prática da humildade. Uma visão apropriada de mim mesmo que produz uma disposição em relação ao próximo. Faz sentido para vocês? E percebam também, meus queridos, como que essa mansidão, definida dessa forma, depende profundamente daquilo que falamos no sermão passado. Pobreza de espírito, para se tornar realidade. É uma contrapartida dessa pobreza de espírito, dessa percepção de perante ao Senhor estamos falidos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu queria ressaltar o seguinte: os gregos desenvolveram a metáfora do animal amansado em outra direção. Veja bem, os gregos têm uma tradição profunda a respeito da mansidão. E eles desenvolveram essa em outra direção. Também é a metáfora do animal amansado. Mas Aristóteles viu o manso não como aquele que abriu mão da confiança em si mesmo. Aristóteles viu o manso como aquele que se autoamansou, como aquele que encontrou controle, aquele que consegue tomar as rédeas de si, o animal amansado por si mesmo, aquele que consegue controlar a sua raiva. Vai parecer arrogante da minha parte querer corrigir Aristóteles aqui nesse domingo de manhã, mas é Pentecostes, eu estou feliz, então eu vou tentar. O que falta na definição grega de falta pobreza de espírito? Porque há ainda uma confiança na possibilidade de se autocontrolar, de ter uma visão adequada de si mesmo e tomar você mesmo as rédeas da sua vida. Está faltando na tradição grega, muito bonita a respeito de mansidão e das demais virtudes no geral, pobreza de espírito. Autocontrole não resolve, autocontrole não gera mansidão. E eu não presto, logo eu não posso estar no controle, eu não presto. Agora, só a mansidão oferece uma possibilidade real de mansidão. E o que só a mansidão cristã oferece? Primeiro, uma visão apropriada de mim mesmo. Humildade de verdade. Humildade real. Eu não presto. Eu sou incapaz de fazer o bem. Eu estou espiritualmente falido quando eu me percebo perante Deus e perante os seus requisitos para uma vida em paz, para uma vida em harmonia, para uma vida justa. Quando eu me percebo perante os 10 mandamentos, quando eu me percebo perante o Sermão do Monte, eu percebo que eu não sou suficiente, eu estou espiritualmente falido. Eu não tenho isso. Eu me percebo como Paulo, eu não consigo fazer o bem. Eu também não sou capaz de cuidar bem de mim, porque eu constantemente me faço mal. Eu não sou capaz de cuidar bem das pessoas que estão ao meu redor, constantemente, apesar da minha melhor vontade, eu faço mal a elas. E eu continuo inescapavelmente na busca por defender o meu frágil ego, sendo agressivo, impaciente, grosso, dominador, na defesa da fragilidade da minha noção de identidade pessoal. E ainda que com uma tradição grega de virtudes eu consiga melhorar um pouquinho, eu consiga gerar mais autocontrole, eu consiga ser mais estoico, entendeu? Eu consiga pensar um pouco mais antes de agir, eu consiga ser mais racional, não é suficiente, porque eu não presto. Então, o fundamento para a mansidão. Eu não consigo experimentar a mansidão verdadeira sem perceber essa visão de que eu não tenho que me defender de ninguém, porque eu não presto mesmo. Eu não tenho que me ocupar com a minha defesa, porque o que falarem mal de mim é verdade. Possivelmente é pior do que estão falando. O que fizerem de mal comigo, eu
mereço, porque eu também faço mal com os outros. Sem essa visão, sem esse fundamento colocado, a mansidão é impossível, porque eu ainda penso de mim mesmo mais do que devia e eu vou querer me defender. Então a mansidão nesse sentido, meus queridos, é o total abandono da autodefesa e é o total abandono da autopiedade. Eu também não tenho pena de mim mesmo. Segundo, a cosmovisão cristã nos oferece uma visão apropriada de mim e uma visão apropriada de Deus. Deus é aquele a quem eu posso entregar, então, o controle. Se o controle não pode estar comigo porque eu não presto, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é aquele a quem eu posso entregar o controle. Deus é aquele em quem eu posso colocar a minha confiança. Então eu posso experimentar essa sensação de desistir de confiar em mim e falar assim, é só com o Senhor mesmo. Deus é aquele que é santo e, portanto, eu posso contar com Ele para me guiar. É aquele em cuja justiça eu posso confiar e por isso eu posso descansar. É aquele que está restaurando a imagem dele em mim através de Cristo Jesus. Ele é aquele que me ama. E, portanto, eu não preciso me preocupar em não ser amado. O cristianismo nos oferece, então, a base para a mansidão. Primeiro, uma visão apropriada de si mesmo. Segundo, uma visão apropriada de quem Deus é. E terceiro, uma visão apropriada do outro. O outro é falho como eu. O outro também não presta. E isso não deveria ser uma surpresa para mim, porque eu já sabia, porque eu também sou assim. O outro não é inferior a mim, porque eu e ele estamos na mesma situação perante Deus. E o outro é amado por Deus, assim como eu também sou amado. E é chamado, assim como eu, à reconciliação e à restauração da qual eu já usufruo. Mesmo se hoje esse outro estivesse portando para mim como um inimigo, ele é chamado por Deus à mesma reconciliação. Perceba uma coisa, antes da gente falar mais sobre isso. Martin Lloyd-Jones propõe um teste interessante para a nossa mansidão, para a gente perceber como isso aqui é mais difícil do que parece. Quem de nós aqui em oração já falou alguma vez com Deus assim, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço o seu amor, eu não mereço nenhum dos bens que o Senhor me deu, eu não mereço suas bênçãos. Quem já falou isso com Deus? Pode levantar sua mão aí. Quem já falou isso com Deus? Agora, quem, se tivesse no gabinete pastoral ali, ou na casa de um amigo, ou numa conversa com outro amigo espiritual, e ouvisse do pastor, ou de um amigo, ou de alguém, você é um pecador, você não merece nada do que você tem, você não merece o amor de Deus por você, você não merece nenhum dos bens que Deus te deu, receberia essa palavra assim, tranquilo, porque é verdade. Quem é que ia conseguir sair dessa conversa aí, ó? É isso aí mesmo. Mas nós não falamos isso com Deus? Porque quando a gente ouve do outro, a gente não quer suportar. É só o que a gente está falando com Deus. É que a gente quer fugir dessa realidade. A gente quer fugir dessa realidade. Nós não queremos aceitar que isso seja verdade a respeito de nós. Então o manso, ele é dócil, gentil, paciente, tardio para se irar. Ele é submisso. Essa é a consequência externa de uma disposição interna, uma visão correta de quem eu sou. E uma entrega completa de todo o controle e esperança à justiça de Deus. E não a minha possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos. E o que mansidão, então, não é? Porque a gente tem que ter esse cuidado aqui. Mansidão, então, não é aquele que age dessa forma externa que a gente colocou, com docilidade, sem agressividade. Porque não tem opção, ou porque não se importa tanto com a situação. Nós não podemos arriscar aqui confundir mansidão, isso que só o Espírito de Cristo produz em nós, com um temperamento mais tranquilinho, com manifestações externas
que parecem muito com mansidão, mas muitas vezes tem até um motivo pecaminoso por trás. Então perceba, mansidão não é um traço de temperamento de pessoas tranquilas. Elas podem ser mais tranquilas mesmo, mas isso não é necessariamente mansidão. Se não vier a partir de uma visão apropriada de quem eu sou internamente. Pode ser só falsidade mesmo. Mansidão não é apatia, desinteresse. Apatia e desinteresse pelo próximo e por resolver uma situação gera um comportamento até parecido, de não ser agressivo, de não entrar num conflito, de não entrar num confronto, mas isso não é mansidão, é só apatia. Mansidão não é ignorância, porque às vezes eu não me iro com uma situação porque eu não entendi. Não é ignorância, não é falta de capacidade de compreender o que está acontecendo, que também gera inação por falta de percepção. Em última instância, a mansidão também não é fraqueza, que gera falta de ação, porque eu não tinha muito como agir mesmo, e eu percebi que não tinha o que fazer, e por isso eu não fiz nada. Bem pelo contrário, mansidão não é fraqueza. Mansidão é uma virtude para fortes. Porque o nosso próprio Senhor Jesus é o nosso supremo exemplo. E nele estava toda a força e o poder do universo. Então perceba, não tem que ser fraco para ser manso. Pelo contrário, é uma virtude para fortes. O nosso supremo exemplo de mansidão, aquele que detinha todos os poderes do universo, mas escolheu por sua mansidão ser levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Foi a sua decisão. Aquele que era Deus, mas era humilde. Aquele que, sendo Deus, não pensava que ser Deus era algo grande demais, que ele não pudesse nos servir. Então perceba, o único entre nós, né, que a sua visão apropriada a respeito de si mesmo não seria baixa. Cristo. A visão apropriada de Cristo a respeito dele mesmo é que ele é Deus. E ele sabe. Não acha que isso o impede de se abaixar, lavar pés. Não acha que isso o impede de servir. O nosso supremo exemplo de mansidão escolheu o caminho de, apesar de sua presença imensa, não nos esmagar, não esfregar constantemente na nossa cara que ele é perfeito e nós somos imperfeitos, mas nos suportar e nos lavar. Percebam, esse Jesus que era perfeito e que podia e tem uma visão alta a respeito dele mesmo, consegue agir com mansidão. Nós que não somos perfeitos, não temos desculpa para agir com outra coisa senão com humildade e mansidão. Nós não temos desculpa para sermos arrogantes e agressivos. Mansidão é para fortes. Mansidão também não é não agir nunca. O manso, ele age a partir de uma visão apropriada de si, de Deus e do outro. Agora, como o manso age, então? E aqui eu vou me apropriar de uma lista do Martin Lloyd Jones, talvez com uma mudancinha ou outra minha aqui. O pastor Martin Lloyd Jones tinha o hábito de pregar, né, basicamente um sermão por versículo, muitas vezes. 2. Né? Então, os escritos dele sobre o Sermão do Monte são baseados nos seus sermões de uma série que durou mais de um ano a respeito do assunto. Né? O manso, como o manso age? Como se parece, então, essa pessoa que age a partir de uma visão apropriada de si, de Deus e do outro? Primeiramente, o manso não tem orgulho de si mesmo. Ele percebe que não há glória em si mesmo. Não há do que se gloriar. Então ele não se gloria. E, portanto, não fica com orgulho ferido também. E também não age por orgulho ferido. Ele se gloria apenas no Deus que o salvou. O manso, ele não impõe
a si mesmo sobre os outros, porque a sua autoexpressão não é o fim último da sua vida. Pelo contrário, ele sabe que nele não habita nada bom. Por isso, o seu fim último é a expressão de Cristo em si. Perceba, o manso não tem necessidade de se autoimpor, então. O manso considera os outros superiores a si mesmo. Eu vou repetir isso devagarzinho. O manso considera os outros superiores a si mesmo. Mas, Rafa, você não falou que a visão apropriada de mim, eu não presto, mas o outro também não presta. Por que considerar superior a si mesmo? Filipenses 2, 3 e 4 nos fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então perceba, por que considerar os outros superiores a nós mesmos? Porque a Bíblia manda. Essa é uma boa resposta. Eu podia parar por aqui, mas eu vou um pouco mais fundo. Filipenses continua dizendo que o próprio Cristo, sendo Deus, não achou que seria um problema nos servir, agachar e lavar nossos pés, se entregar a nós, se fazer maldição por nós. Então, não sendo, presta atenção, que eu vou falar aqui, isso aqui é perigoso. Jesus sendo superior a nós, e sendo de verdade, e não deixou de ser em momento nenhum, nos tratou como se nós fôssemos superiores a Ele. Porque Ele nos lava, Ele se agacha para nos alcançar, para nos levantar. Então, se o nosso próprio mestre, que é superior a nós, estava disposto a nos tratar dessa forma, como nós poderíamos nos rejeitar a tratar o próximo da mesma forma? Percebam? Por isso, Paulo nos exorta: considerem os outros superiores a vocês mesmos. O outro é tão quebrado como eu, mas na dúvida, eu vou tratar o outro como superior a mim mesmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerem os outros superiores a vocês mesmos. O manso age como se o outro fosse digno de mais honra, como se o outro fosse digno de mais apoio, de mais atenção. E o versículo continua: não cuidando somente dos próprios interesses, mas dos interesses dos outros também. Então o manso, ele não demanda, ele não exige nada para o seu exclusivo interesse. O manso não demanda nada para si e si somente, para o seu exclusivo interesse. Ele não demanda a sua posição, seu status, seu bem, seu dinheiro, porque assim como Cristo, por essa percepção apropriada de quem ele agora cuida não só dos próprios interesses, mas dos outros também. Por perceber que ele não é essa última bolacha do pacote, que os interesses de Deus é que estão em primeiro lugar, e não os dele, e que Deus nos entrega para o próximo. O manso não demanda nada para o seu exclusivo interesse. O manso não é sensível a respeito de si mesmo. Ele já sabe que tudo que ele fala aqui, falarem dele é verdade, como a gente colocou aqui. O manso nunca tem pena de si mesmo. O manso abandonou a autopiedade. Ah, coitado de mim, as pessoas não me entendem. Se elas me entendessem, elas me tratariam da forma que eu mereço. O manso sabe que isso é mentira, que eu não sou coitado, que eu sou parte do mal que habita o mundo. O manso não tem pena de si mesmo. Em resumo, de acordo com Lloyd Jones, ser manso quer dizer que você já não tem mais negócio nenhum com você mesmo. Você fechou os negócios com você mesmo. Você já enxergou que você não tem direito a nada, não merece nada e, portanto, ninguém pode te machucar. Pesado, hein?
É dura essa palavra. Dura, né? Mas não é mais dura que o inferno, né? Quando a gente fala que o pecador merece o inferno, a gente está falando algo muito mais duro que isso. Então não deveria ser tão duro assim para a gente entender que nós, em nosso status de pecado, não merecemos nada de bom que temos e, pelo contrário, merecemos as punições que estão preparadas para os pecadores. Essa palavra é dura, mas é bem menos dura que o inferno. Agora, há também uma beleza aqui, uma coisa quase que paradoxal, que por perceber então isso, o manso entrega completamente a sua causa, a sua vida, os seus direitos e o seu futuro nas mãos de Deus. E ele percebe que agora ele está livre para ser mais amado do que nunca, porque apesar de todo o seu não merecimento, Deus ainda diz que o ama. Deus ainda diz coisas bonitas a nosso respeito. Deus nos trata bem. E Ele nos coloca ao redor de pessoas que, apesar do nosso não merecimento, também nos amam e também nos tratam bem, sem que nós mereçamos. O cristianismo nos impõe esse paradoxo. Nos impõe esse paradoxo. De não merecermos nada, mas possuirmos tudo em Deus. E justamente por acreditarmos que não merecemos nada, é que podemos usufruir de fato desse pertencer tudo. Então perceba, o manso agora está livre para receber todo esse amor, ao invés de demandá-lo e estar constantemente insatisfeito. Porque se eu acho que eu mereço, eu demando e eu não recebo, e eu fico insatisfeito e eu reajo. Mas a partir de uma percepção de que de fato eu não tenho mais negócios comigo mesmo, eu não mereço nada, eu mereço o que pior de vir até mim. Tudo que eu recebo de bom de Deus agora eu recebo como amor perfeito. Tudo que eu recebo de bom das pessoas eu recebo como amor. Então o manso está livre para ser amado. Ele está livre para amar de volta como alguém que não demanda amor. O manso está livre para agir por amor a Deus e ao outro, e não por amor a si mesmo. Porque ele está livre da escravidão de si. O manso está livre para não fazer nada por autodefesa e poder atuar na defesa do próximo. O manso está livre para não fazer nada por autopiedade e, portanto, viver e fazer tudo por piedade. E essa disposição interna que produz as características externas de docilidade, paciência, gentileza, ausência de vingança, que nós esperamos de uma pessoa mansa. Meus queridos, está parecendo impossível para mais alguém aí além de mim essa realidade de vida? É porque de fato é. Mas é a realidade que o reino propõe. E é a realidade que nos alcança em Cristo Jesus. E que quando nós o recebemos, nós já começamos a nos enxergar dessa forma. Ainda que nossa autovisão ainda esteja sendo ajustada, ainda que o Espírito ainda está matando o nosso homem exterior por completo. É uma coisa que nós já conseguimos sentir, tocar, receber em parte. Até o dia que nós seremos completamente de Cristo. Como oramos em quase toda oração de confissão aqui, que o Espírito continua nos libertando de todo esse pecado que ainda nos faz ver a nós mesmos como pessoas que merecem mais do que nós merecemos de verdade. Ver a nós mesmos como pessoas injustiçadas e não como aqueles que foram amados por Deus. O Espírito está nos libertando disso. E ainda que nós percebamos a impossibilidade disso na vida presente, eu espero que você também, enquanto a gente fala aqui, consiga perceber a possibilidade disso a partir do Espírito Santo dentro de você. Consiga perceber que o Espírito Santo ele tem já te empurrado nessa direção mesmo.
consiga olhar também para essa descrição de como é um manso, e ainda que você não veja isso em você perfeitamente, que você consiga desejar isso. Eu não vejo, eu não sou assim ainda, mas Cristo está me tornando assim, eu quero isso. É isso que eu quero me libertar por completo de mim. Eu quero me libertar por completo das amarras de escravidão que ainda me prendem a mim e me tornam uma pessoa extremamente sensível e ocupada na minha autodefesa, na minha autopiedade. Que você, pelo menos no seu coração, apesar da impossibilidade disso, contemple e deseje essa realidade que Cristo oferece de ser manso e de ser bem-aventurado na sua mansidão. E aí a gente volta então para a situação daquele povo, porque Cristo estava falando isso para um povo dominado, um povo que estava sendo saqueado com impostos pesados, um povo que tinha direitos civis cerceados, um povo que não tinha direito sobre a própria terra, que estava dominada por outro povo. E ele diz: bem-aventurados são os que mesmo nessa situação reagem com mansidão. Não reagem nessa situação de opressão e dominação, se adequando à lógica dos dominadores e respondendo aquilo com agressividade, com mais guerra, com mais domínio, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, querendo ser como os romanos, querendo ser como os ímpios, aquele que vai lá então e se tira da opressão, através agora de se tornar a si mesmo o dominador, o agressivo, aquele que usa o poder para tomar controle da situação. Não, isso não é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser aquele que, estando nessa situação, reage com mansidão. É ser aquele que, estando nessa situação de opressão, reage sendo para os opressores. Sendo para os opressores a própria expressão do amor de Deus e da vontade de Deus em direção à reconciliação. E o resto do Sermão do Monte vai aprofundar isso, né? Vai falar coisas como não resista ao perverso. Vai falar coisas como, se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Vai falar coisas como, dê a outra face. O próprio resto do sermão vai enfatizar isso mais. Uma oferta de reconciliação, mesmo aqueles que ainda estão nos oprimindo. E isso era a parte que Israel tinha mais dificuldade, a de perceber que Cristo estava pregando boas novas, que não eram boas novas somente para eles, mas que também eram boas novas para os romanos, que também pregavam uma nova forma de vida para os opressores. E essa também é, muitas vezes, a nossa dificuldade de perceber a beleza disso, de que, na verdade, nós também já fomos opressores, de que, na verdade, nós também, muitas vezes, somos aqueles que estamos oprimindo, mas que, ao reagir com mansidão às várias tentativas de opressão, ao mal que nos cerca, nós estamos encarnando a vontade de Deus, uma reconciliação para aqueles que estão nos oprimindo e que estão ao nosso redor. Então, Jesus diz a Israel que os mansos é que herdarão a terra. Que não é reagindo à lógica romana com lógica romana que vocês vão resolver o problema de vocês. Agora, será que isso significa para a gente, assim, como que isso se traduz para nós nos nossos dias? Será que isso significa que nós devemos nos manter sob todo tipo de opressão possível? Será que isso significa que nós devemos nos manter sob abusos em ambientes domésticos? Será que isso significa que nós devemos nos manter sob abusos em ambientes de trabalho? Porque enquanto eu preparava esse sermão, eu tinha essa preocupação. Que às vezes a gente pega essa mensagem e leva ela nesse sentido. Então eu devo ser aquele que suporta o abuso ali e eu vou me manter aqui. E eu queria aproveitar
e fazer esse parênteses para responder isso com um grande não. Tem uma coisa que se perde muitas vezes na leitura aqui, é que a opressão a que Israel estava submetida, ela era inescapável. Eles estavam realmente escravizados, num sentido metafórico, pelo povo romano. E qualquer tentativa militar, né, de resolver o problema certamente causaria destruição do país, como causou 70 anos depois. Ah, isso quer dizer que a mansidão então tem um limite, Rafa? Para que a gente possa sair de uma situação de abuso? Não se trata de um limite para a mansidão, e sim da percepção apropriada do que mansidão não é masoquismo. Eu vou me manter sob abuso aqui o tempo que for. Mansidão não se trata de nunca escapar do mal. Mansidão se trata de nunca responder o mal com o mal. De nunca responder o mal com o mal de volta, migrando eu mesmo para a perspectiva de quem está me fazendo mal. Mas se há uma possibilidade de escapar de um mal, meu querido, se você está numa situação de abuso no seu ambiente de trabalho, se você está numa situação de abuso doméstico, se há uma possibilidade de escapar, e graças a Deus e graças ao trabalho da igreja nos últimos 2000 anos em relação a direitos civis, há muito mais possibilidade de escape de situações de abuso hoje em dia do que 2000 anos atrás. Se você está numa situação onde você pode escapar, escape. Ser manso não é não sair dessa situação. Ser manso é não responder o mal com o mal. Eu precisava colocar isso aqui, porque nós vivemos num ambiente, né, eclesiástico, onde a gente escuta falar, muitas vezes, de pessoas, né, de mulheres que se ficaram ali submetidas a situações de maus tratos físicos em ambientes domésticos, e muitas vezes, a partir de um ensino errado a respeito do que deveriam suportar, permaneceram naquele lugar. Mansidão não é sobre isso. Mansidão, às vezes, vai ser sobre ser capaz de, pelos motivos certos, não apenas por uma autodefesa, mas pelos motivos certos, por amor a Deus, por amor até ao próprio perpetrador da opressão que está indo para o inferno, acabar com aquela situação. Mas sem responder mal com mal. Percebam a diferença entre essas duas coisas? O manso tem motivos amorosos não egoístas para não ficar debaixo de situações de abuso. Agora, no entanto, se graças a Deus a gente pode escapar de várias situações de abuso e de várias situações de opressão, a nossa vida ao mesmo tempo é cercada por uma série de outras situações de maldade que chegam até nós, por outras situações de opressão, por outras oportunidades de exercer a mansidão. Há muito ao nosso redor do qual nós não podemos escapar. E como nós vamos reagir nessa situação? Nós vamos reagir com mansidão. Mansidão, então, se trata de não invejar o ímpio na sua maldade, de não querer ser como ele e resolver o problema com mais dominação. E a beleza disso aqui está no fato de que Jesus está literalmente citando o Salmo 37. E o Salmo 37, eu queria que você abrisse aí para a gente fazer a leitura, enquanto vamos para a finalização desse sermão, é justamente sobre isso. Não se aborreça por causa dos homens maus. Perceba, Israel era um povo que, em toda a sua história, teve problemas com guerra e com dominação em relação a outros povos. E o Salmo 37 é justamente sobre Israel colocar a sua confiança no Senhor e não no caminho dos ímpios. Não se aborreça por causa dos homens maus.
nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal, pois os ímpios serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo, os ímpios já não existirão. Por mais que você o procure, não serão encontrados. Mas os mansos herdarão a terra e desfrutarão pleno bem-estar. Meus queridos, Jesus estava citando e expandindo o Salmo 37 e nos lembrando que mesmo em situações de opressão, mesmo em situações de maldade, porque a gente pode falar da mansidão nas situações pequenas do dia a dia, né? E nas grandes também. Nós não devemos ter inveja dos ímpios. Nós não devemos ceder a um espírito de coração que quer responder o mal com o mal, que quer tomar o caminho dos dominadores, que quer fazer como eles, porque os ímpios não existirão, eles serão punidos. No tempo certo, Deus vai lidar com a maldade. No tempo certo, Deus vai lidar com toda a opressão. E a nós cabe o quê? Ser aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor para a sua justiça, que esperam no Senhor e se preocupam em fazer o bem, em pagar o mal com o bem, enquanto o Senhor tem paciência com aqueles que ainda não se salvar. Porque o que justifica, meus queridos, o fato de que Deus ainda não veio lidar com o problema do pecado é que Ele teve paciência com você até a sua conversão e agora Ele está tendo paciência com aqueles que ainda não se salvar. E não cabe a nós, então, não querer reagir com mansidão nesses momentos, porque Ele teve paciência para conosco. Então, o tempo que ainda estamos sujeitos à maldade e reagimos a ela com mansidão, fala da paciência do Senhor agora para aqueles dos quais Ele ainda tem misericórdia. E é isso, queridos, que nós temos também dificuldade de suportar. Mas enquanto o Senhor está sendo paciente, que nós possamos viver com mansidão. Enquanto o Senhor está sendo paciente e a terra ainda está sendo povoada e dominada por impérios malvados, que nós possamos continuar vivendo com mansidão. E a ironia da coisa é saber que, ao fim, não são aqueles que responderam com agressividade, não são aqueles que defenderam a sua causa com violência que herdarão a terra. São justamente aqueles que responderam com docilidade. São justamente aqueles que não se imporam, aqueles a quem Deus dará a terra. Aqueles que amanhecerão no dia em que o sol da justiça irá raiar sobre nós e nossos inimigos, que agora são ex-inimigos, num mundo novo, renovado e reconciliado. Que até lá nós possamos, em Cristo, viver com mansidão.